Olá, eu sou Rayane Lins e estou aqui com Alice de Moraes e esse é mais um episódio do Imagem nas Mãos, um programa produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E ele tem como objetivo apresentar o acervo do vídeo popular em Pernambuco, que vem digitalizando imagens produzidas por movimentos sociais entre os anos 1980 e início dos anos 2000. Parte dos vídeos do Acervo Popular de Pernambuco pertencem ao SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, uma instituição sem fins lucrativos que atua desde 1981. E para conversar conosco sobre o SOS Corpo, nós temos uma convidada muito especial, Lara Buitron, que é comunicadora e pesquisadora. Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. É bem importante para o SOS estar nesses espaços. Bom, antes da gente discutir as produções visuais do SOS Corpo, é importante a gente entender a história da organização. Então, você poderia falar um pouco sobre o surgimento e sobre o que o SOS Corpo faz hoje em dia? Então, o SOS é uma organização não governamental, uma ONG que surge nos anos 80, em 81, na verdade, Então, a gente tem 43, 44 anos. E ela nasce a partir da volta de militantes do exílio, A gente está falando do momento de ditadura militar, 81 a gente ainda estava em ditadura, porém no processo de abertura política. Então, essas mulheres voltam do exterior e algumas mulheres que não são brasileiras vêm para Recife também e fundam um coletivo chamado Ação Mulher. Desse coletivo vai nascer o SOS Corpo e a Casa da Mulher do Nordeste, que é uma outra organização não governamental feminista. Esse era o momento ali nos anos 80 que o movimento, essas mulheres que vieram do movimento feminista, eram todas militantes, resolveram se institucionalizar para lutar por políticas públicas, para lutar pela abertura política no país. Aí hoje, Hoje a gente continua dentro de uma lógica autogestionada, Nós somos uma organização autogestionada, o que significa que a ONG não tem patrão, não tem dono, Sim. Somos todas responsáveis juntas, pelo que acontece dentro e fora do SOS Corpo, sobre o SOS. E a gente continua trabalhando com educação popular, comunicação popular feminista, pesquisa, assessoria a movimentos sociais, ativismo. Hoje a gente tem, todo mês, a gente tem dentro da sede um evento que é uma ação cultural feminista, que a gente entende que o ativismo, que a comunicação popular feminista são também ferramentas de educação. E acho que a gente permanece nesse processo antipatriarcal, antirracista e antissistêmico de defesa da democracia direta. Entendo. E o SOS Corpo ele aborda vários temas sensíveis, para a saúde da mulher. E um deles é o aborto, que é um tema bastante atual também. E a gente vai ver um vídeo que é muito importante, um dos vídeos mais importantes, do SOS Corpo, que é Aborto, Desafios da Legalidade. A gente vai assistir um trechinho para comentar sobre ele e você fica aí com o vídeo. Aborto. Uma prática milenar a qual recorrem mulheres ricas e pobres, de todas as raças e diferentes credos, mudando apenas as condições em que é realizado. No Brasil, mais de 1,5 milhão de mulheres abortam a cada ano na clandestinidade. São intervenções feitas, em sua maioria, em condições muito precárias. As leis brasileiras só permitem o aborto quando a gravidez é consequência de estupro ou quando há risco de vida para a mulher. No entanto, o sistema de saúde não tem desenvolvido os meios para garantir este direito. Uma exceção é a do Hospital Arthur Ribeiro Sabó, em São Paulo. Em 89, a equipe do Hospital Jabaquara, como é mais conhecido, iniciou sua experiência pioneira de implantação com grande sucesso do programa de aborto legal. Hoje, outras cidades do país se preparam para seguir seu exemplo. Diferentes povos com diferentes culturas lidam com a questão do aborto à sua maneira,
Nos países fundamentalistas como Irã e Argélia, onde as crenças religiosas interferem no governo e nas leis do povo, ele é radicalmente proibido. Em países como a Itália, França e Estados Unidos, a legalização do aborto foi resultado de conquistas democráticas. Na prática, a legalização não quer dizer aumento do número de casos. Na Inglaterra, por exemplo, o aborto é legal desde 1967 e a taxa de abortamento é 5 vezes menor do que no Brasil, onde ele é proibido. As mulheres que decidem por interromper essa gravidez tornam-se clandestinas da sociedade. O Estado está contra, a sociedade é contra, a igreja é contra, né? A lei é contra. Então elas procuram os mais diversos métodos, desde automutilações com agulhas de tricô, sondas, remédios que provocam, chás, banhos, e causam sequelas gravíssimas, né? Com uma taxa de mortalidade materna altíssima. O último relatório, por exemplo, do Comitê Central de Mortalidade Materna do município de São Paulo, coloca as complicações de aborto como a segunda causa de óbito materno na cidade de São Paulo. Então é uma questão de saúde pública, é uma questão gravíssima que nós não podemos tapar os olhos a essa realidade, né? Em 1940, o mundo vivenciava o surgimento do fascismo e Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital da República e Brasília um vago projeto. Ainda não existia televisão e Carmen Miranda era sucesso nas rádios. Chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batuta. Em 1940, foi promulgado o Código Penal Brasileiro. Nele, as mulheres passam a ser criminalizadas pela prática do aborto. Mas é nele também que são definidas 2 cláusulas de exceção, para os casos de estupro e risco de vida para a mulher. A legislação geral, ela tem essa distinção. A lei obriga ou a lei permite. As leis que obrigam, elas funcionam sobre todas as pessoas. A lei que permite, ela é autorizada apenas por quem dela necessita ou escolhe utilizá-la. Isso é o que ocorre com a legislação do aborto. Se a mulher foi estuprada e por decorrência desse estupro ela quer fazer o aborto, ela está autorizada legalmente a fazê-lo. Se não, ela não está obrigada. Em 1995, esta lei ainda é ignorada e a saúde pública fecha os olhos para a prática clandestina, responsável por quase metade da mortalidade materna no Brasil e é das maiores do mundo. O Brasil é um país que até se permite avançar muito a nível de legislação, porque no fundo, sabe que não há necessidade de cumprir aquela legislação. Então eu acho que nós temos aí uma combinação perversa de impunidade e desigualdade, a qual nós devemos juntar uma terceira. O terceiro fator é a desigualdade de gêneros, ou seja, é o papel secundário da mulher, a valorização menor do feminino na nossa sociedade. Eu quero apenas apontar para, digamos assim, o acúmulo de desigualdades que vão, em grande parte, explicar o fato de que uma mulher vítima de estupro ainda hoje não possa caminhar com dignidade, entrar de cabeça erguida num hospital público e ter acesso a um atendimento rápido e seguro. O foco central das argumentações a favor do aborto é que o Estado não deve estar regido pelas orientações religiosas e que esta é uma decisão de foro íntimo, tomada de acordo com a consciência de cada pessoa. No Congresso Nacional, entretanto, posições conservadoras tentam retomar o princípio religioso como norteador das leis. Lara, quando a gente trouxe a discussão do programa, foi o próprio SOS Corpo que sugeriu a exibição desse vídeo. Por que ocorreu essa escolha? Na verdade, eu dialogando com a equipe de vocês, né, percebi que vocês queriam muito falar sobre aborto, sobre direitos sexuais e reprodutivos, que é uma das bandeiras maiores da SOS, né, não por acaso a gente se chama SOS Corpo, né, o SOS ele surge nesse momento também onde as mulheres estavam passando, as mulheres pobres e negras, passando por uma epidemia de mutilação genital mesmo,
Então, a gente começa muito ligada ao processo dos direitos sexuais reprodutivos, né? A própria ideia de direitos sexuais reprodutivos, que hoje a gente tem tentado conectar com justiça reprodutiva, Sim. vem um pouco dessa atuação do SOS na área, sabe? A gente entendia que a democracia precisava incluir as mulheres e que para incluir as mulheres o Estado precisava garantir que ela tivesse direito ao seu próprio corpo, à sua própria sexualidade. Então, quando a gente conversou, eu comecei a mandar várias coisas, assim, eu mandei bastante material de vídeos anteriores, porque a gente tem um processo no SOS de produção de vídeo dos primeiros 10 anos do Instituto, de muito vídeo sobre educação sexual. Você tem, assim, uma média de quantos vídeos já foram produzidos até agora, assim, só? Olha, do começo do SOS, assim, né? O SOS ele não começa fazendo vídeo. Sim. A gente começa como esse coletivo, né? Uhum. Que vai fazer movimento artivista de teatro, que posteriormente nascem as Loucas de Pedra Lilás, mas que essa coisinha do teatro de rua, do artivismo enquanto ferramenta política, surge ali. E um dos primeiros vídeos talvez seja um ensaio do grupo de teatro do SOS na antiga sede, que ficava ali na Rua do Hospício. E aí, dos anos 80 para cá, acho que a gente tem mais de 200 produções, talvez bem mais. Crescimento muito grande, né? Porém, a maioria dos vídeos foi feita assim, né? A gente tem muita produção de vídeo para rede social hoje em dia. Mas os filmes em si, muitos deles foram feitos durante os anos 80 e 90, que o SOS tinha, inclusive, uma parceria com a TV Viva. Uhum. Então, era um outro processo também, né? Entendi. E a gente vê esse vídeo, né, e nem parece que já passaram 30 anos, de 1995, né, e porque a gente vê essa relação atual entre a legislação e a religiosidade. Você acha que essa relação muito próxima pode ter atrasado a legalização do aborto? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre o processo de democratização do país na perspectiva dos movimentos que fizeram isso, né? Sim. Quando a gente pensa sobre 88, sobre a Constituinte, a gente pensa muito nessa ideia da construção da Constituinte cidadã. Mas quem construiu essa cidadania dentro da Constituinte foram os movimentos sociais, e a gente teve um peso muito grande do movimento de mulheres, do movimento feminista. Desde as mulheres rurais, até as trabalhadoras domésticas, até as mulheres feministas organizadas dentro do movimento feminista, né? Entendo. E dentro desse processo, a gente teve uma coisa muito importante, que é o lobby do batom, que era um grupo de mulheres de diversos movimentos e organizações que estavam ali em Brasília para pressionar mesmo os deputados constituintes a não colocarem dentro da Constituição a ideia de direito à vida desde sua concepção, pensando, inclusive, que a lei do aborto é de 1940, então, Sim. Desde 1940, a gente tem instituído na lei brasileira, isso não mudou durante a ditadura, Uhum. No Código Penal brasileiro, que o aborto ele é proibido, mas ele é legalizado em 2 casos, hoje em 3, né? Isso. Mas se a gente tivesse, dentro do processo da Constituinte, perdido a briga do lobby do batom, provavelmente hoje a gente não teria mais essa lei de 1940 e muito menos os serviços de aborto legal. Na verdade, esse processo da Constituinte e da democratização do Brasil foi também o que instigou as organizações feministas a se institucionalizarem e lutar por políticas públicas, né? Uhum. E a gente vê que hoje em dia, muitos dos argumentos utilizados, principalmente por grupos de direita, para justificar o aborto continuar sendo considerado um crime, eles vêm de um local religioso. Então, qual é exatamente a conexão entre a religião, os grupos religiosos e essa falta de legalização do aborto? Então, né, eu acho que hoje a gente vive um processo muito diferente do que há 10 anos atrás, do que o governo Dilma, do que o governo Lula, que foi um fortalecimento de uma área fundamentalista religiosa. É importante a gente colocar que ela é fundamentalista, porque os evangélicos não são meus inimigos, não são inimigos do feminismo, os católicos não são inimigos do feminismo, mas
nós, feministas, entendemos que os fundamentalistas são, sim, nossos inimigos, porque são eles que fazem com que a gente não tenha a legalização do aborto, mas muito para além disso, né? Acho que hoje a gente vive um processo de domestificação das mulheres, né? A ideia da dona de casa, da mulher que não trabalha fora, da mãe que cuida dos filhos, e aí por isso também a ideia do sexo para a reprodução e o trabalho reprodutivo como inerente à vida das mulheres. O que me parece é que esse é um debate que está muito forte hoje e que é uma ida para trás, sabe? A gente estava num processo de mais direitos, de conquista de mais direitos, do Estado compreendendo que o trabalho reprodutivo ele também é trabalho, e aí com a derrota da esquerda, ali com Dilma, né, com o golpe de Dilma, a ascensão de Temer e a ascensão de Bolsonaro, a gente teve um processo de desmanche, tanto dos serviços públicos, das políticas públicas, como da ideia de direitos para as mulheres, né? Para as mulheres, para as pessoas negras, para os povos indígenas, para os trabalhadores, para os pobres, né? Então, a gente teve uma diminuição, por exemplo, no Bolsa Família, Sim. que é uma política que deveria ser uma política de Estado, hoje é uma política de Estado, mas muito ligada a uma ideia do governo de esquerda. Bolsonaro, assim que assumiu, disse que ia acabar com o Bolsa Família, né? Ele não conseguiu, porque senão a popularidade dele é lá para o chão, né? Clara, perdão, um momentinho. Como a gente já está com um tempo mais reduzido, né? A gente ainda tem bastante assunto para falar, principalmente sobre a questão da legislação, mas a gente vai voltar dentro de um intervalo curtinho e você não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Estamos de volta com o programa Imagem nas Mãos e hoje nós estamos falando com Lara Buitron, que é pesquisadora e comunicadora, e estamos abordando o tema aborto, desafios da legalidade, né? Um vídeo produzido pelo SOS Corpo e que foi também digitalizado pelo Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco. Você pode ver esses e outros vídeos lá no canal do YouTube do Acervo do Vídeo Popular. E nós estivemos conversando, Lara, no bloco anterior, não é, sobre essa relação da legislação, da legalização do aborto e também a religiosidade. O que você teria a falar mais sobre isso? Será que houve algum retrocesso nesse intervalo de tempo? Eu acho que sim, houve retrocesso e houve um retrocesso político. Houve também um retrocesso dos serviços e tal, mas eu acho que quando a gente olha para o vídeo que está sendo exibido, né, em 95, a gente estava no começo ali do processo de implantação, então não tinha nada. E hoje a gente vem numa outra ideia de que tinha muita coisa que se perdeu. Então a gente teve acho que é importante lembrar que a onda de conservadorismo, ela não vem com o governo Bolsonaro. Ela é construída a partir de uma disputa social, onde um dos atores são os fundamentalistas cristãos, né? Ali no governo Dilma, perto do golpe, e vai se estabelecer dentro do status quo, dentro do Estado, com o governo Bolsonaro. Né? E aí eu falo se estabelecer porque a gente teve uma ministra, que é Damares Alves, que a gente teve inclusive o fim do Ministério das Mulheres, né? E do Ministério dos Direitos Humanos para se tornarem uma coisa só, que era Ministério das Mulheres, Direitos Humanos e da Família. Posso ter trocado a ordem, mas a ideia é essa, né? É restabelecer a ideia de família nuclear, de família padrão. Pai, mãe, filhos. Exatamente, pai, mãe e filhos, como um padrão social da sociedade brasileira. Sim. Né? E isso em termos práticos, seja colocando algumas políticas, na verdade, acabando com algumas políticas, seja dificultando outras, porque, por exemplo, a legalização do aborto, do mesmo jeito que eu acho que a gente não tem ainda possibilidade de legalizar o aborto, também acho que os conservadores não têm ainda a possibilidade de
de criminalizar todo tipo de aborto. Sim. E quando você fala criminalizar todo tipo de aborto, é porque, na verdade, na nossa legislação, o aborto ele é legalizado em alguns casos, né? Como no caso de gravidez vinda de estupro. Esse é um dos tópicos que são muito abordados no vídeo do SOS Corpo, então vamos ver um trechinho agora. Eu vinha trabalhar aqui no hospital onde eu trabalho e de repente surgiu do nada aquela pessoa atrás de mim. E chegou falando que seria um assalto. Na hora eu achei que seria só um assalto. Depois ele me levou para um matagal. Chegando lá ele me violentou, me bateu. Só me deixou, eu acredito, viva pela uma bênção de Deus. Na medida que você atende uma mulher que foi estuprada e você consegue trabalhar essa questão da angústia, do estresse que ela chega, né? Dessa coisa que, no meu ponto de vista, é um dos piores crimes que existe contra as mulheres, né? A questão da violência. E quando você consegue dar esse atendimento, né? Fazer alguma coisa em relação às mulheres. De repente, uma gravidez, que eu não chamo ela de gravidez. Eu não fiquei grávida. Porque eu acredito assim, a gravidez se faz com amor, com carinho, se dá o corpo para aquela outra pessoa, não com violência, na frente de um revólver. É claro que o ideal seria se não houvesse a violência sexual, se as mulheres não precisassem de um programa de aborto legal. Isso seria o ideal. Mas já que ele existe, a gente tenta trabalhar essa questão dessa forma. Quando eu apareci aqui, eu estava morta. E hoje, como eu costumo falar, aqui nesse local, nesse hospital, eu encontrei a minha vida e os meus anjos de branco, que eu costumo falar, que são a equipe do aborto legal. Eu gostaria muito que outros hospitais, que fosse assim, rotina, que esse atendimento fizesse parte das rotinas de hospitais, né? Que uma mulher estuprada e que engravida desse estupro e que não pretende ter essa gravidez, que ela tenha a sua opção e que seja fácil para ela, de fácil acesso. E esse é um vídeo muito forte, né, Lara? De que forma esse vídeo pode estimular esse debate sobre a legislação acerca do aborto? A gente não pode esquecer que no ano passado, né, foi colocado em pauta na Câmara dos Deputados o PL do estuprador, que define como, equipara, na verdade, né, o aborto acima das 22 semanas como um homicídio. De que forma essa discussão seria importante, e você acha que seria importante também até para os nossos parlamentares assistirem esse vídeo para compreender um pouco mais desse assunto? Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes nesse vídeo específico, né? Primeiro, que eu não vejo hoje, por exemplo, um parlamentar do outro lado topando dar uma entrevista. E nesse vídeo a gente tem uma pessoa, acho que é o Severino Cavalcante, né, do PFL, isso, que dá a entrevista, né? Isso é uma coisa. Então, isso já é um sinal para mim de que a gente não tem mais um processo de debate público democrático sobre o assunto. Né? Acho que é importante a gente colocar aqui que o aborto ele é legalizado em 3 casos. Né? A lei ela é de 1940, faz parte do Código Penal de 1940, o que significa que antes de 1940 o aborto não era proibido. Sim. Então, em 1940 o aborto se torna proibido e com exceção com 2 exceções. Uma é se a gravidez for decorrente de um estupro. Sim. E o outro é se a gestante, a pessoa que está gestando, correr risco de vida durante a gestação. Que é o caso, por exemplo, de uma mulher que tem câncer e descobre que está grávida. Para ela seguir com a gravidez, ela vai ter que parar a quimioterapia e o câncer vai piorar e ela pode vir a morrer. Esse é um caso bem clássico, assim, né, de possibilidade de interrupção. E lá em 2012, se eu não me engano, a gente teve um processo de uma ADPF puxada pelas organizações feministas durante a epidemia de Zika vírus e chikungunya, para discutir o processo
de legalização em mais uma exceção, que seria de fetos anencéfalos, que são fetos que não desenvolvem o cérebro, né? Isso. Que foi uma coisa que aconteceu bastante com as mulheres nessa época e a gente conseguiu colocar dentro da lei. E até crianças com hidrocefalia também, né? A gente viu muitos casos. Então, durante o processo de Zika e chikungunya, muitas crianças tiveram hidrocefalia, mas a hidrocefalia e a cefilia são coisas diferentes, né? Sim. A céfala é quando não desenvolve cérebro. Ou seja, mulheres que descobrem que estão grávidas de uma criança com hidrocefalia não estão dentro da lei do aborto legal. Mas mulheres que descobrem que o seu feto não desenvolveu cérebro podem fazer. O certo era, inclusive, durante o processo de pré-natal, essas mulheres terem acesso à informação de que é possível fazer um aborto legalizado, né? Porque acho que o grande sofrimento dessas mulheres é continuar com uma gestação, que elas sabem que não vai ter um filho depois, né? Parir um feto sem vida é uma tortura, né? Por isso que, inclusive, muita gente chamou de pele do estuprador, né? Mas dentro do movimento, a gente chamou muito de pele da tortura, né? Da gravidez, porque gravidez forçada é uma tortura, né? Pele da gravidez infantil, pele da tortura. E que fim levou essa pele da tortura? Tá aí ainda. Ela não foi votada, né? Na época a gente conseguiu, o movimento feminista conseguiu com que ela não fosse votada. Eu acho que é bem importante falar isso, porque a gente está vivendo um momento de crise da solidariedade, o neoliberalismo muito fortalecido e a ideia de individualismo muito intrínseco nas pessoas, né? E isso faz com que os movimentos sociais vão perdendo uma força de mobilização que tiveram durante muito tempo. Acho que a gente está vivendo um momento de crise de solidariedade. Mas, quando o movimento feminista denunciou o que estava acontecendo no Congresso, porque não é só o escândalo de um PL desse, porque a gente luta contra esses PLs desde de 88, mas foi o absurdo que significava aquilo, né? A gente veio do caso muito famoso de 2020, em plena pandemia, da menina do Espírito Santo, que sai do Espírito Santo porque teve o direito ao aborto legal negado e vem para Pernambuco para fazer o procedimento aqui no CISAM e tem uma horda de fundamentalistas na frente do hospital, chamando uma criança que foi sistematicamente estuprada por um parente, inclusive, de assassina, uma menina de 10 anos, que, inclusive, durante o processo fez 11 anos, né? Então, assim, foi um processo longo, doloroso. A menina teve que ser escondida para entrar dentro do hospital, para não ser atacada. E a gente viu parlamentares de direita lá, parlamentares locais nossos, né? Michele Collins estava lá, Joel da Harpa quase quebrou a porta do CISAM. Então, assim, até me perdi, mas eu acho que é isso, né? A gente está vivendo esse momento de muita dificuldade dos movimentos sociais e apesar de chamar para a rua, e apesar disso, quando o movimento feminista denuncia que esse PL pode dificultar que crianças acessem o aborto legal, porque, na maioria das vezes, essas meninas não sabem que estão sendo estupradas, não entendem o que está acontecendo no seu próprio corpo, porque, inclusive, o estupro, geralmente, vem de dentro de casa, vem de pessoas que elas conhecem, e aí eu não estou inventando isso, né? Tem até nos dados do próprio DataSUS, dá para procurar isso, da própria SDS. Essas meninas têm uma dificuldade de fazer a denúncia para as próprias mães, têm uma dificuldade de perceber que estão grávidas, e muitas vezes, quando elas chegam no serviço, elas já têm mais de 20 semanas de gestação. E ainda existe um processo dentro do serviço, porque não se chega no hospital e se faz o aborto no mesmo dia, por exemplo. Né? A junta médica vai se juntar. A junta médica vai se juntar, né? Mas, assim, uma equipe médica vai se juntar para analisar o caso. Para analisar o caso a caso. E aí essa pessoa precisa fazer alguns exames, ser acompanhada por uma psicóloga, por uma assistente social. É uma coisa de uma equipe multidisciplinar mesmo, assim, né? Então, é um processo também. Então, é muito comum que essas meninas cheguem com mais de 20 semanas,
com 22 semanas, que é quando começa a crescer a barriga. Então, né, o que a gente estava denunciando ali na rua era justamente isso, que uma lei como essa vai dificultar o acesso ao aborto legal dessas meninas que são, dentro da nossa sociedade, extremamente vulnerabilizadas. Se a gente vai para os dados, a gente vê que a maioria delas é parda e negra, né? A gente vê que a maioria delas mora Na com periferia. o estuprador e mora com o próprio estuprador. É verdade. São pessoas que estão à margem, mas assim, não é uma coisa só das crianças negras, das crianças pobres. Isso acontece em todos os lares brasileiros, sabe? Acho que vale até dar uma olhada numa pesquisa que a Rede Feminista de Saúde lançou há uns 2 anos atrás, que mostra os dados do Brasil inteiro sobre gravidez infantil, né? São assustadores, porque é um problema que nem deveria existir. E acho que quando a gente foi para a rua denunciando isso, denunciando que o PL da gravidez forçada foi votado de forma ilegal, porque a votação foi apressada para que os parlamentares de esquerda não conseguissem barrar. Isso daí foi o que fez com que a lei ficasse parada. E ela está parada até hoje, ela não foi jogada no lixo. Ela está ali esperando que o presidente da Câmara queira votá-la de novo. Então, a qualquer momento, a gente pode ir para a rua de novo. Entendi. E o que isso diz sobre o Brasil, né? A gente viu no vídeo também que em 95 ele já se falava, porque foi em 1980, não é? Que foi falado sobre isso, sobre a legalização do aborto nas 2 circunstâncias, a princípio, e depois em 3. E é falado no vídeo que, apesar de haver uma legalização, não havia lugares preparados para isso. O que foi acrescentado nesse tempo, né? O que evoluiu nesse tempo de 95 para cá? Então, a lei é de 1940, mas o primeiro hospital que vai fazer o aborto legal, que é o Hospital do Jabaquara, que fica em São Paulo, que vai preparar o hospital para receber essas vítimas. E aí estou falando vítimas porque no vídeo especificamente a gente fala muito dos casos de estupro, mas entendendo o caso de risco de vida da mulher também, né? Em 1989. Então, são vários anos, 50 anos quase, para que uma lei se torne... Porque é isso, né? Existe uma diferença entre o que é a lei e o que é uma política pública. Sim. Existir a lei não garante que ela vai ser cumprida, né? Então, a lei permitir esses 2 tipos de aborto não significava que a mulher ia conseguir ir no hospital e fazer. Significava que se alguém pegasse ela fazendo, ela não seria presa. Né? E aí isso muda brutalmente quando se começa a pensar em políticas públicas para as mulheres. E aí hoje no Brasil a gente tem várias políticas públicas muito ligadas à saúde da mulher e não existe nenhuma dessas políticas que foi pensada sem uma feminista. Que vem desse processo da lida constituinte, de um trabalho ativo dessas mulheres em criar relações com o Congresso Nacional, com os serviços de saúde. Então, a gente tem ali, em 89... É importante dizer também, o hospital está em 89 e o vídeo é de 95. Sim. O vídeo foi feito em 95 justamente porque foi quando o serviço de aborto legal veio para Recife. Estava começando a ser instituído dentro do CISAM, e a ideia do vídeo era mostrar São Paulo como um caso que deu certo, que as mulheres saíam de lá podendo ter dignidade, porque no fim das contas é uma luta por dignidade, né? Por você não viver a partir e sobre o espectro da violência. Entendi. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o que evoluiu nesse intervalo de tempo, como foi que chegou aqui ao Recife também, né? Mas isso será no próximo bloco, porque esse agora já encerrou, mas você não saia daí porque a gente ainda não completou a nossa conversa, tá certo? Até já! Estamos de volta com o programa Imagem nas Mãos e a gente está aqui com a nossa entrevistada Lara Buitron,
que é a comunicadora e pesquisadora do SOS Corpo. No finalzinho do último bloco, a gente falou sobre o apoio na rede pública de saúde a mulheres que têm direito legal ao aborto. E agora a gente vai conferir um pedaço do vídeo que fala justamente sobre isso. Então, vamos dar uma conferida. São Paulo. No ritmo alucinante dessa cidade, as coisas acontecem primeiro. Sob a pressão do mundo urbano, as pessoas descobrem que é preciso criar regras para se viver melhor. Regras que exigem enxergar os direitos de cada pessoa. Regras que só são cumpridas quando existe vontade política. Foi assim com o programa do aborto legal. Em 1989, após 50 anos de espera, a administração de Luiz Erundina criou o primeiro serviço de atendimento ao aborto legal. Eu acho que o Jabaquara, ele foi pioneiro, não só ele foi o primeiro, mas ele foi também, assim, digamos, foi uma porta, né? As pessoas começaram a ver que é possível fazer esse tipo de serviço, que os médicos não foram presos, que eles não foram assassinados, que eles não tiveram suas casas destruídas e que é uma questão, como eu falo, de vontade política e de cumprir um artigo do Código Penal brasileiro que existe há 50 anos. Então, acho que o Jabaquara, ele tem um papel político importantíssimo de dizer, olha, é possível fazer e é possível fazer uma coisa democrática, que eu acho que foi o caráter do Jabaquara. Para ser atendida no Jabaquara, a mulher precisa cumprir alguns requisitos. Antes de mais nada, ela deve estar segura de sua decisão. A intervenção só será feita até no máximo 12 semanas de gravidez. Para os casos de risco de vida, basta a recomendação médica. Para os casos de estupro, é preciso ter em mãos o registro da queixa na delegacia e, se possível, o laudo do IML. No hospital, a mulher é encaminhada à psicóloga, ao serviço social e seu caso será examinado por toda a equipe que conclui o trabalho no prazo máximo de 7 dias. O Hospital Jabaquara usa hoje uma técnica moderna e rápida que elimina a necessidade do internamento. Em poucas horas, a mulher recebe alta. Lara, tem alguma outra instituição que ofereça o mesmo serviço, né, aqui no Recife, como o Hospital Jabaquara? Então, na época do filme, em 95, foi quando o serviço de aborto legal estava sendo implantado pela primeira vez em Recife, né? Por isso que o vídeo foi feito. Uhum. Então, a gente tem o CISAM, que inclusive, mostra um pouco do CISAM no vídeo, mas a gente tem em Pernambuco hoje, eu não vou saber quantos hospitais, mas eu sei que Pernambuco é o estado que mais tem hospitais que fazem o aborto legal no Brasil. Por isso que, inclusive, a gente brinca, o movimento feminista brinca que Recife é a capital do aborto. Porque aqui a gente tem o CISAM, tem o Hospital da Mulher, a gente tem o Vilma Lessa e várias outras instituições que fazem o aborto legal. E como é a estrutura desses hospitais, principalmente no que diz respeito ao aborto? Então, né, acho que algumas coisas mudaram muito de 95 para cá. Hoje, ainda a gente tem, né, o processo de atendimento multissetorial, onde a pessoa que chega no hospital, ela não precisa ir com boletim de ocorrência, diferente do que acontecia em 95, porque em 95, né, em 89, quando o Hospital Jabaquara o serviço de aborto legal foi fundado lá, tinha-se uma necessidade do boletim de ocorrência para poder firmar o serviço, né? Uhum. Para que tanto o Estado quanto a opinião pública não acusassem o hospital de estar fazer algo ilegal. Aborto, de estar fazendo aborto a rodo, né? Só quem está na vítima. Mas nunca esteve escrito numa legislação que as vítimas precisavam de um BO. E hoje não precisa, a gente tem essa nitidez, né, de que para acessar o serviço de aborto legal, você precisa ir no serviço especializado ou na unidade básica de saúde perto da sua casa, se perguntar sobre o serviço e ir lá, teoricamente, vão te encaminhar para um serviço de aborto legal, a depender da situação. Quando tem, por exemplo, situações de violência doméstica. Essas mulheres geralmente são mandadas para o Hospital da Mulher, Sim. que tem o Sani Santos, que é um centro de
de acolhimento, né? Mas ele é só de Recife. Então, a gente tem o CISAM, que é estadual, que está ligado ao UPE, inclusive, né? Enfim, depende muito das situações e da unidade básica de saúde, né? A gente tem uma coisa que se chama burocracia de nível de rua, que é uma teoria social que fala sobre, e política, né? Da ciência política, que fala sobre o servidor, como esse agente mobilizador da política pública, né? É ele que decide quem vai acessar a política pública, como vai acessar e qual política pública. Então, meio que depende do profissional também, né? Mas, teoricamente, a pessoa chega no serviço, diz que quer fazer um aborto, lá ela vai ser atendida por uma psicóloga, por um psicólogo, onde ela vai contar a história, vai falar um pouco sobre a data do abuso, sobre quais são os sentimentos daquela pessoa naquele momento tão difícil. Que é isso, né? Aborto não é uma coisa fácil, gente. Assim, ninguém acorda, que lindo dia para fazer um aborto. E um aborto de uma gestação que é fruto de violência é muito mais delicado. Então, apenas o depoimento da vítima já é o suficiente, né? Isso. E no vídeo a gente vê que não só o BO era necessário, mas também o laudo médico, não é? Provando. Que é o que vai fazer... você não precisa nem do BO e nem de ir no IML. Sim. Porque você só acessa o IML com o BO na mão, inclusive, né? Tipo, você é direcionada pela delegacia. Hoje, no próprio hospital, eles vão fazer os exames necessários. Muitas vezes, as vítimas de estupro não descobrem que estão grávidas logo após o estupro, né? Então, pode ser que você chegue para acessar o serviço com 12 semanas de gestação, ou seja, 12 semanas depois do estupro. 12 semanas depois do estupro, não tem o que colher para comprovar cientificamente que foi um estupro. Por isso que é tão importante que os servidores públicos, né, o Serviço de Saúde, acolha essas mulheres e escute essas mulheres. Depois do papo com a psicóloga, com a assistente social, essas duas profissionais vão ter uma reunião junto com a equipe médica que vai fazer o procedimento para discutir o caso, para inclusive ver qual é o melhor método para aquela pessoa, né? Hoje a gente tem o aborto seguro e legalizado com a MIL, que é um pouco do que apareceu no vídeo também, que é uma técnica de sucção, mas o que se usa mais hoje é o remédio, né? O aborto medicamentoso, que agride menos, enfim. E algumas vezes, a depender da situação, tanto o aborto farmacêutico, medicamentoso, quanto o AMIL precisam ser feitas. Então, essa junta médica vai decidir isso. Entendi. Qual é o método, a depender das semanas, a depender da violência. E aí, provavelmente, você vai ter que sair, voltar no hospital mais de uma vez. A idade também da vítima influencia? Influencia, porque, veja, deveria influenciar, na verdade, eu acho. Porque, veja só, quando uma criança engravida, o corpo dela não tem estrutura para seguir com uma gestação. O que já coloca ela dentro de um dos casos do aborto legal, que é risco de vida da gestante. Para além disso, pela lei brasileira, crianças menores de 14 anos, qualquer relação sexual com crianças menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Não importa se a relação sexual aconteceu com 2 menores de 14 anos, com uma de 14 e um de 15, isso não importa. Para a lei, o que importa é que é estupro de vulnerável qualquer tipo de relação sexual com crianças menores de 14 anos. Então, aí você tem, na verdade, os casos das crianças grávidas, é o caso onde elas estão cobertas pela lei em duas das opções, né, assim, das exceções. Então, teoricamente, quanto mais rápido se fizer o aborto numa criança, melhor para aquela criança, né? Porque o próprio corpo... Existe um sofrimento corporal muito grande. Porque a criança pode não entender psicologicamente o que está acontecendo, mas ela sente a mudança corporal, né? E é muito violenta. Primeiro que existe um pânico muito grande, né? A gente não fala sobre aborto na escola, a gente não fala na TV, a gente não fala em canto nenhum sobre aborto.
Só quem está falando sobre aborto, me parece, é o movimento feminista, que parece que isso não é problema de mais ninguém, né? Então, como a gente não fala sobre isso, existe muito medo atrelado à prática do aborto. Medo de morrer, medo de ir presa, medo de não poder mais ter filhos, né? O medo de ser dilacerada dentro do serviço, né? De sofrer violência obstétrica, como é muito comum. Mas o que a gente mais escuta hoje são os casos onde as mulheres conseguem, de forma ilegal, o medicamento e usam da forma que ensinam a elas, né? Então, não necessariamente é a melhor forma de uso, não necessariamente aquele remédio é o remédio original, né? Casos de mulheres que gastam R$ 500 para comprar medicação e a medicação é falsa. A gente tem vários casos mais variados, porque enquanto não for legalizado, qualquer maneira que aquela mulher, que o aborto é um estado de desespero, o meio que ela tiver para abortar, ela vai abortar. As consequências pode dar tudo certo, mas pode dar coisas muito erradas e o próprio serviço não está. No geral, o serviço de saúde não está preparado para receber essas mulheres, né? Criminaliza, estigmatiza, violenta, tortura essas mulheres dentro dos hospitais. Inclusive, muitas delas acabam perdendo a vida, né? O aborto é uma das grandes causas de morte de mulheres no Brasil. Você acha que isso de alguma forma denuncia a desigualdade social no país? Eu acho que mais do que isso denuncia o quão patriarcal o Brasil é, sabe? Eu acho que além de economicamente desigual, a gente vive numa sociedade extremamente machista, extremamente racista, e isso recai no corpo dessas mulheres de fato, né? Porque quem são as mulheres que morrem por aborto no Brasil? São mulheres negras e pobres. Que as mulheres ricas e brancas fazem o aborto no modo mais seguro possível fora da legalidade, que é pagando 5 mil, 4 mil reais, que é indo para São Paulo, que é indo para os navios que fazem aborto em águas internacionais, porque aí não é crime. Ou em algum país que permita. Exatamente. Enquanto a gente tem as outras mulheres que estão aqui, que não têm condições de, né, acessar nenhum desses tipos de procedimento e vai para o procedimento que tiver, né? Seja a senhora na sua rua que faz sucção dentro de casa, de forma amadora, artesanal, isso. Seja pelo remédio que fulano teve que falar com cicrano, que pagou R$ 600 para conseguir uma quantidade de remédio que nem é a quantidade que ela precisaria, né? São os diversos jeitos de conseguir o remédio e de conseguir o procedimento de forma ilegal que vão fazendo com que essas mulheres estejam mais vulneráveis. Porque quando você chega no serviço de saúde, por exemplo, mulheres negras, jovens e solteiras, acho que são as que mais sofrem violência obstétrica nos casos de aborto. Porque, como eu falei antes, né, os servidores, cada servidor público é uma pessoa em si. Apesar de estar representando o Estado, eles também estão ali com as suas convicções morais, religiosas, e a gente teve um aumento muito grande de fundamentalistas, e aí eu entendo isso quanto projeto fundamentalista. A gente teve um aumento enorme de fundamentalistas dentro do serviço público, principalmente do serviço de saúde e de educação também, né? Não é por acaso, para mim é um processo estratégico deles mesmos de ocupar esses espaços para cada vez criminalizar mais as mulheres que precisam de acolhimento. Sim. E para finalizar a nossa conversa, que foi bem esclarecedora, né? De que forma esses vídeos que foram produzidos, né, pelo SOS Corpo podem ter importância, foram usados, de que forma eles foram usados nesse intervalo e qual a importância também da digitalização, né, do acervo do vídeo popular para nós que estamos hoje, né, visualizando esses vídeos, que talvez se não houvesse essa digitalização nós não tivéssemos acesso. Então, né, o pessoal do Acervo de Vídeo Popular de Pernambuco passou mais de um ano fazendo processo de digitalização de vídeos entre os anos 80 e 90 que a gente tinha lá na SOS, que estavam todos em VHS. Além dos vídeos produzidos, como é o caso do documentário que a gente assistiu, né, Aborto, os Desafios da Legalidade, a gente tinha vídeos de pequenas campanhas publicitárias,
sobre saúde da mulher, ao combate ao câncer colo do útero. A gente tinha vídeos feitos e pensados especificamente para o trabalho de educação popular feminista. E a gente não parou, né? Assim, apesar da gente ter passado anos com esse material trancado, sem a possibilidade de digitalização mesmo, que o projeto nos deu, o pessoal do acervo nos deu, a gente não parou de produzir. Então, a gente tem um histórico de uso do audiovisual para, como, assim, não só como ferramenta, mas uma importância do audiovisual para a educação popular feminista, né? Porque acho que quando a gente fala sobre educação popular e comunicação popular, são práticas que nascem juntas e uma sustenta a outra. E eu acho que para o SOS essa coisa dos vídeos foi muito importante. Lara, essa conversa foi muito esclarecedora. Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, o programa de hoje fica por aqui. Eu que agradeço, gente. É muito bom para a gente ter um espaço como esse para falar de aborto, pensando que quase ninguém quer falar sobre isso, e falar sobre memória, né? Eu queria agradecer ao Acervo de Vídeo Popular de Pernambuco também, por fazer esse trabalho tão importante de conservação da memória do movimento feminista, que foi, né, resultou na divulgação desse e de outros vídeos. E queria convidar todo mundo também a conhecer os trabalhos mais novos da SOS Corpo, né? A gente tem tanto um canal no YouTube quanto rede social. No Instagram a gente é @soscorpo.feminista. Convido vocês a darem uma olhada. A gente tem muitas publicações, muitos vídeos, podcast. Muito bom. E se você que está nos assistindo agora ficou interessado nesse vídeo que a gente apresentou aqui, Aborto, Desafios da Legalidade, você pode encontrar esse e outros vídeos que foram digitalizados lá no YouTube do Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco. E aí você vai conhecer não só o SOS Corpo, mas também outros movimentos sociais e aprender muito mais a partir dos vídeos. E você pode conferir esse e outros episódios do Imagem nas Mãos no YouTube da TVU Recife ou no YouTube do Laboratório de Imagem e Som da UFPE. E a gente fica por aqui, nos despedimos e nos encontraremos em outras oportunidades, né? Quem sabe. E muito obrigado por ter ficado conosco até agora e até a próxima. Até a próxima.